Fala galera, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é: o sexo melhora depois dos 40? Então, né, gente, hoje é meu aniversário, hoje eu faço 45 anos, então eu acho que esse tema tá veio muito a calhar, assim, para esse dia de hoje, né? Muita gente, então, pensa que depois dos 40, depois dos 45, a vida sexual começa a ficar ruim, e não é, né? Pelo menos a experiência que eu tenho não é de que tenha ficado ruim. A experiência que eu tenho é de que tenha ficado melhor do que era antes. Só que assim, eu tô falando da minha experiência, né? Eu não posso falar da experiência das outras pessoas. Ou então trazer aqui fatos relacionados à saúde, coisas assim, né? Porque já são. Vou deixar essa questão da saúde, né, de dados, para os especialistas em saúde, né? Para os especialistas em medicina. Eu vou contar só da minha história, do que melhorou, do ponto de vista de como era a minha vida sexual antes e como ela tá sendo agora, né? Que eu tô já mais maduro, né? E assim, pensando sobre a gente, quando a gente é mais jovem, meu Deus do céu, a gente faz cada coisa quando a gente tá com vontade de transar, que a gente faz uns monte de sexo ruim por aí. E a gente nem tá nem aí, né? A gente nem quer saber se é ruim, se é bom. A gente quer é transar quando a gente é jovem, né? E a gente não se dá conta, assim, de como o sexo pode ser ruim, mas também a gente não sabe como que ele vai ser bom, porque a gente não tem muito parâmetro para comparar. Se eu for comparar, por exemplo, os sexos que eu tive quando eu era mais jovem e comparado com o de hoje em dia, meu Deus do céu, tem uma evolução assim, ó, gigantesca de como era antes e como que é agora. Eu fiz sexo em cada lugar, assim, ó, horrível, com cada pessoas, assim, que hoje em dia eu paro e penso, meu Deus do céu, o que que eu tava pensando, né? O que que eu tinha na minha cabeça? Mas assim, é aquela coisa. É o tesão, né? O tesão faz a gente ter esses sexos ruins. E como eu disse antes, a gente nem se dá conta que é ruim. A gente só vai se dar conta depois, quando a gente começa a ter mais experiência, né? Pra poder então comparar com o que a gente fazia antes com o que a gente fazia depois, né? E também tem a questão de estar solteiro e de estar num relacionamento. Quando a gente tá solteiro, a gente acha que a quantidade é melhor que a qualidade. Então a gente quer transar bastante, quer transar com o maior número de pessoas possível quando a gente tá solteiro, né? Entra numas questões aí de comportamento de risco, de, sei lá, de solidão, de carência, e Isso também é uma coisa que melhora muito com o passar do tempo, que eu abordei no vídeo anterior, que é o vídeo do meu aniversário, né? Onde eu falo de como essa carência que a gente sente lá no começo da nossa vida jovem, né? Adolescente, fim da adolescência, início da vida adulta. Como que a gente lida então com essa questão de carência? Quando a gente é jovem, a gente tem duas misturas que causam uma bomba, assim, né? Duas misturas que podem originar uma bomba, que é o quê? A carência e o tesão. A carência e o tesão andando juntos, meu Deus do céu, é uma receita para um desastre. E quando a gente tá solteiro, então a gente faz tudo isso. Mas quando a gente tá casado, não quer dizer porque você tá casado também que a sua vida sexual vai estar melhor ou não. Você vai estar com aquela pessoa ali, mas na vida de casado é muito fácil o sexo cair na mesmice. Então, assim, a gente não aprende nada do ponto de vista de poder explorar o próprio corpo, poder explorar as próprias vontades e desejos. Às vezes, num relacionamento, a gente até transa menos do que se a gente estivesse transando se a gente estivesse solteiro. E não necessariamente transa melhor. Nem em maior quantidade, nem em melhor. Às vezes é em menos quantidade e pior. Então tá no relacionamento também não quer dizer que a vida sexual tá boa, né? Muita gente às vezes tá no relacionamento e não consegue, então, sair daquela dinâmica. Muitos casais, eu passei por isso. Nos meus relacionamentos mais longos, antigamente, eu sempre tinha essa questão de estabelecida. Tipo assim, a gente vai fazer isso, depois vai fazer isso, depois vai fazer aquilo. Então a gente tinha aquela coisa ali, aquele meio que aquela rotina, né, dentro assim falando de vida sexual mesmo. Começava de um jeito, terminava de outro, um roteirinho, um script programado, e a gente nunca saía daquilo. E isso faz com que a gente acabe não explorando as coisas dentro da relação. E nesse não explorar, a gente não conhece o próprio corpo.
e não conhece as nossas próprias vontades e desejos. Então, dentro de um relacionamento, é muito comum as pessoas ficarem na mesmice e não explorar. E isso não contribui em nada para a melhora da relação. Às vezes a gente está fazendo uma coisa até no automático e aquilo não acaba agregando nada para nossa vida, assim, do ponto de vista de exploração, né? De se autoconhecer. Existe muito tabu entre os casais, né? Muitos casais não se permitem, às vezes, falar pro outro assim o que que ele quer fazer, o que que ele quer experimentar. A gente tem medo de como que o outro vai ver, como que o outro vai julgar. Muitas vezes até as pessoas acabam fazendo o que elas têm vontade de fazer, não dentro da relação que ela tá com aquela pessoa, mas às vezes fora da relação. Ela tem mais ela se sente mais à vontade para falar às vezes dos desejos para alguém que é um estranho do que para o próprio parceiro ou para a parceira ali, né, pelo medo de julgamento. Isso acaba deixando aquela relação sexual morna, né? E com o passar do tempo, a gente vai se conhecendo, né? Como eu disse antes e depois dos 40, 45, a gente já normalmente já passou por tudo isso. Tanto quem tá solteiro já passou por um monte de coisas, já sabe o que, que gosta, o que, que não gosta, assim como quem estava casado e passou por um monte de coisas, já sabe o que gosta, já sabe o que não gosta. Uma pessoa de 40, de 45 anos passou por tudo isso, então ela já se conhece, ela conhece o próprio corpo. Eu, falando de mim particularmente, eu descobri coisas no meu corpo assim que eu não sabia que eu era capaz. Eu não sabia que eu tinha capacidade de sentir tais prazeres. E isso eu descobri na relação que eu tô hoje, né? Eu tô numa relação hoje, já passei por 3 relacionamentos longos, e hoje eu tô no meu terceiro ou quarto relacionamento longo, e eu tô com 45 anos, eu tô descobrindo coisas que eu não sabia que eu era capaz de fazer, coisas que eu nunca tinha explorado, sabe? Coisas que antes a gente pensava, ah, eu não vou fazer isso, ah, porque tem nojinho, ah, eu não vou fazer isso porque, ah, isso eu nunca fiz, ou então, sabe, ah, coisas que a gente às vezes tem como um tabu, como uma coisa que a gente pensa que não gosta de fazer, e aí a gente começa a fazer, e a gente descobre que a gente não só gosta de fazer, como a gente é muito bom naquilo. E às vezes, quando a gente tá num relacionamento, como o relacionamento acaba ficando naquela mesmice, a gente não explora coisas novas e a gente não descobre que a gente gosta de coisas novas e que a gente pode ser muito bom nelas. Então, assim, do ponto de vista de se autoconhecer e do ponto de vista de explorar o próprio corpo, o que, na minha opinião, é o que faz o sexo ficar melhor com o passar do tempo, a gente só descobre depois dos 40, depois dos 50, sabe? Que a gente começa a aprender coisas novas e melhorar elas cada vez mais, assim como a gente consegue aprimorar o que a gente já sabia fazer e agora a gente faz com mais qualidade, com mais tempo, com mais cuidado. Claro, né, que nem todo mundo chega na maturidade, assim, né, com esse desenvolvimento físico, emocional, né? Muitas pessoas evoluem de maneiras diferentes. Algumas pessoas evoluem mais rápido, outras pessoas evoluem mais devagar, e tá tudo bem. Mas como via de regra, né, normalmente uma pessoa que é mais madura, ela já sabe melhor fazer as coisas, né? Ela vai focar mais no preliminar, ela vai focar mais no durante da relação. Como ela já conhece o próprio corpo, ela vai explorar as coisas que ela gosta, vai tentar fazer isso com o parceiro ou com a parceira. Claro que a maturidade não traz apenas coisas boas, né? Tem as coisas ruins também, né? Às vezes a gente precisa de um aditivozinho ali, né? Precisa de um incentivo aqui, um incentivo ali. Às vezes a gente também precisa de alguns polivitamínicos, né? Depois que a gente vai envelhecendo, a gente não tem mais aquele vigor, né? Aquele vigor da juventude. E isso a gente até pode usar como uma coisa boa pra gente, né? Como a gente não tem como a gente demora às vezes um pouco mais para esquentar, a gente pode usar esse tempo para as preliminares, né? E não foi aquela coisa rapidinha, aquela coisa descartável. A gente não quer também essa coisa descartável. A gente não perde mais tempo também com as coisas que a gente não gosta. Hoje em dia a gente sabe o que a gente gosta, a gente vai atrás daquilo que a gente quer. Diferentemente de quando a gente era adolescente, jovem, ali no começo da vida adulta, qualquer sexo era sexo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente prioriza as coisas que a gente gosta, né? Mas com certeza, às vezes a gente vai precisar então de alguma medicação ali para ajudar aqui e ali de vez em quando, ou então a gente vai precisar tomar alguns polivitamínicos, né, para cuidar da saúde,
né? Porque a gente vai ficando, né, a nossa saúde vai, com o passar do tempo, ficando um pouco mais não tão forte, e a gente precisa então dar um boost na nossa alimentação, né, com alguma medicação, alguma vitamina. Exercícios físicos, uma vida saudável também ajudam bastante, né? E aqui não tem essa coisa do, porque o ativo tem que ser mais atlético, tem que ter mais disposição. Não, né? Às vezes o passivo também vai precisar, né, de ter mais disposição, né? Como, por exemplo, se ele for dar uma cavalgada no boy, né? Então ele tem que ter disposição para dar essa cavalgada. Se ele for sentar, né? Ele tem que ter aquela disposição para dar aquela sentada boa, né? Então a gente precisa estar com as pernas fortes, né? Precisa estar com os joelhos, né, em dia. Então fazer exercícios físicos também ajudam muito nessa questão, né? Fazer exercícios físicos, assim, né, ter uma vida ativa, assim, é fundamental, então, para a melhora, né, do sexo. Com o passar do tempo também, como a gente amadurece do ponto de vista emocional, a gente não deixa, às vezes, aquela carência, aquela ansiedade que a gente tinha antes tomar conta da relação, né? Isso não estraga a relação do ponto de vista sexual. Quando a gente é muito carente, muito neurótico, essa neura toda se reflete às vezes, né, no comportamento sexual do casal, no comportamento sexual da pessoa. Quando a gente já tá mais maduro, a gente já sabe, já passou por tanta coisa, o nosso psicológico não influencia tanto no sexo. E a gente não faz, às vezes, coisas que a gente não gostaria de fazer. Por exemplo, eu lembro quando eu era jovem, eu fazia muita coisa que eu não queria fazer. Fazia muita coisa que eu não gostava, eu fazia muitas coisas com pessoas que eu não gostava, né? Eu tinha uma grande dificuldade de dizer não. Muitas vezes eu acabei transando por obrigação, porque eu tinha medo da rejeição, porque eu tinha medo de não ser, sabe, de não ser bem visto, porque eu queria tanto um namorado, ou porque eu queria aquela pessoa. E às vezes eu ficava tão nervoso, assim, sabe, tão nervoso, porque eu queria tanto agradar aquela pessoa, porque eu queria tanto ficar com aquela pessoa, que às vezes eu acabava nem conseguindo fazer nada. Ou quando fazia, era ruim, sabe? Então, assim, até isso melhora. Por quê? Porque essa questão da insegurança, essa questão do emocional, que acaba deixando a gente nervoso, que acaba deixando a gente perdido até, né? Sem saber o que fazer, tá fora da jogada. A gente não tem mais isso, sabe? Quando a gente atinge a maturidade, a gente já passou por essas coisas. A gente consegue estar ali, sabe? Tá presente naquele momento, sabe? Do sexo. Então, isso ajuda a melhorar, assim, de maneira 200%. A gente, depois de uma certa idade, a gente perde esse pudor, sabe? De ficar com medo, de ficar com vergonha. O que que a pessoa vai sentir? O que que a pessoa vai dizer? Será que ela não vai gostar de mim? E a gente acaba fazendo, sabe? A gente acaba se permitindo fazer coisas que a gente gosta, que a gente sente prazer, coisas que nos dão prazer sem vergonha, sem medo e sem tabu. Então isso também, sabe, melhora assim o sexo. Isso só vem com a maturidade, que vai trazer segurança, que vai trazer menos ansiedade, vai te ajudar também a lidar com a frustração, porque às vezes a gente se frustra quando no sexo não sai como a gente gostaria que saísse. E a gente se frustra muito, sabe? E a gente entende às vezes, porque o problema também não é a gente, o problema pode ser o outro, sabe? Eu já falei aqui no canal alguns vídeos que é uma questão de duas vias. Então, às vezes, uma coisa não rola direito e não é culpa da gente. Às vezes é culpa da outra pessoa. Ou porque não rolou uma química aqui, não rolou uma química ali, no beijo, naquela coisa. E se não dá certo, a gente tem uma tendência a se frustrar e pensar: não, peraí, o que aconteceu comigo? Né? E às vezes não. Por exemplo, uma questão de gostar de um biotipo. Eu já tenho meu tipo ali, né, de pessoa que eu gosto, de cara que eu gosto. Se eu for tentar fazer alguma coisa com um cara que não fecha com aquilo que eu gosto, dificilmente vai dar certo, sabe? Ele não tem aqueles atributos, sabe, que eu gosto. Então, dificilmente vai dar certo. Eu sei que vai ser muito as chances de dar errado vão ser muito grandes. E depois do autoconhecimento, a gente acaba aprendendo a lidar com isso, sabe? Acaba escolhendo melhor as pessoas com quem a gente vai se relacionar, né? Do ponto de vista sexual. Então, gente, para esse vídeo não ficar muito longo, é isso. O sexo, na minha opinião e na minha experiência, só tem melhorado com o passar dos anos, né? Mas me conta aí, tu que já é lá, quarentão, cinquentão, me conta aí, melhorou?
Piorou? O que que você tá sentindo? Você que é jovem, tá aí cheio de neura na cabeça, tá começando a vida sexual, tá ali nos 30, não sabe ainda como é que tá a situação, já experimentou o que gostaria de experimentar, já fez tudo o que gostaria de fazer. Como é que tá aí a situação? Me fala nos comentários. Então, assim, se você gostou desse vídeo, clica, curta, compartilhe com seus amigos, comenta aí, deixe seu comentário, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo se for a sua primeira vez aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!